Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre sua família. Espero também que de alguma forma você tenha sido ou esteja sendo abençoado com esses vídeos que estamos postando aqui, de maneira mais específica com a série Cristo e os Cristãos. E é claro, com outros que a gente tem postado aí durante esse período. Eu convido você nesse instante a prestar muita atenção nesse que será o último tema da série. Não será o último sermão, não será o último vídeo. Tem o último tema que eu vou dividir em duas partes. Então agora eu começo esse último tema dessa série Cristo e os Cristãos. Então gostaria que nesse momento você, podendo, fechasse os seus olhos para que pudéssemos ter uma palavra de oração, como sempre fazemos aqui antes dos nossos estudos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos a liberdade que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos a tua palavra e nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estudá-la. Mais uma vez, dá-nos o teu Espírito agora, em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos então agora começar, como eu disse, o último tema dessa série Cristo e os Cristãos. E esse tema, ou nesse tema, eu abordo a relação entre graça e obras. Porque desde o começo dessa série eu tenho dito que Cristo Jesus espera que eu e você sejamos fiéis aos princípios que Ele estabeleceu. E eu e você, sendo fiéis a esses princípios, nós, infelizmente é assim, acarretaremos divisões. Cristo mesmo disse, olha, se você, nós já lemos esses textos nos temas anteriores, se você não de alguma forma criar uma divisão entre as pessoas, ao ser fiel a mim, você não é digno de mim. Repito que não se trata de Cristo estar dizendo aqui, estar afirmando que nós devemos buscar a divisão, buscar os problemas, buscar ser problemas para outras pessoas. Não. Cristo está dizendo que a partir do momento que você se torna realmente um seguidor fiel dele, colocando os princípios da palavra em prática, automaticamente você vai incorrer em muitas dificuldades, em muitos sofrimentos. E é por essa razão que eu abordei nesse tema anterior o aspecto do sofrimento pela fidelidade aos princípios de Deus. Não se esqueça, se você não assistiu os vídeos anteriores, os sermões anteriores, você precisa parar esse, voltar lá e assistir desde o primeiro para que você compreenda esse, porque nós estamos traçando uma linha de raciocínio. Repito, no último tema, ou nos últimos, temos falado do sofrimento. Satanás é autor do sofrimento. Satanás especialmente faz sofrer aqueles que querem efetivamente seguir a Cristo, como Cristo determinou na sua palavra. Então, começo agora esse tema de relação entre graça e obras. Qual é a relação da graça e das obras? A busca começa agora. Muito bem, nós vamos então abordar esse último tema em dois tópicos, em dois vídeos. Eu vou começar apenas esse tema nesse e no próximo a gente termina. Então convido você para, podendo, pegar a sua Bíblia e acompanhar os textos comigo. Se não puder, você anote os textos e faça a pesquisa depois. É claro que eles vão aparecer aí na tela, mas eu peço que você faça a anotação para que você possa acompanhar esses textos depois na sua própria Bíblia, porque você não deve acreditar no que eu digo, você deve acreditar no que a Bíblia diz. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, acompanhe os textos na sua Bíblia, ou durante o vídeo, ou de maneira posterior, ok? Nós vamos começar lendo um texto de Efésios, e eu faço então a minha introdução usando esse texto do capítulo 2 de Efésios. É um texto que você com certeza conhece muito bem. Efésios capítulo 2, o verso 8, nós lemos assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja, o texto é claro, verso 8 especificamente. Paulo está dizendo que a salvação advém através da graça. Somente a graça. E ele salienta, ele dá uma ênfase específica, não vem de vós. Então eu e você somos salvos em Cristo Jesus. Eu e você somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Eu e você somos salvos somente pela graça. Não há salvação fora disso. Não há salvação através da obediência, não há salvação através do esforço humano, não há salvação através de absolutamente nada que o ser humano possa oferecer para Deus. A salvação, diz Paulo, é graça.
ok? Muito bem. Com certeza você já ouviu pessoas, e talvez até você mesmo já tenha dito, ou pelo menos expressado esse pensamento de que uma vez que eu sou salvo pela graça, eu não preciso me preocupar com as obras. Já ouviu isso? Muitos cristãos hoje dizem que uma vez que eu sou salvo pela graça, eu não preciso me preocupar com obras. Eu não preciso me preocupar nesse processo que as pessoas chamam de santificação. Recentemente, ouvindo um pastor pregando, um pastor norte-americano, ele dizendo que foi entrevistado por uma famosa apresentadora de um programa aqui nos Estados Unidos, e a mulher então fazendo algumas perguntas para ele. Ele ficou intrigado com algumas perguntas que a mulher fez, perguntas com cunho teológico que ela ou doutrinário que ela não sabia, e segundo as questões que ele apresentou eram realmente assuntos bastante fáceis. Depois então, segundo esse pregador, que o programa saiu do ar, ele então perguntou para ela: como é que você se converteu? Como é que foi sua conversão? E ela simplesmente se reduziu a uma frase, dizendo: olha, eu simplesmente entrei em contato com Jesus e ele me converteu. E aí o pregador então disse: mas você teve algum estudo da Bíblia? Alguém ensinou doutrinas bíblicas para você? Alguém teve contato, fez você ter contato com a palavra? Ela disse: não, foi um contato direto com Jesus Cristo, ela disse. E aí, é claro, ele continua o seu testemunho. Mas veja, esse é o testemunho de muitos cristãos. Dizem ser convertidos, mas sem contato nenhum com a palavra. Com certeza você já ouviu histórias semelhantes. Pessoas que dizem, repito, eu sou salvo pela graça. É Jesus Cristo quem me salva. Eu não preciso mais me preocupar com obras. Ora, se isso é uma realidade, se isso é uma verdade, se isso é um conceito bíblico, por que então eu me preocupar em fazer a vontade de Deus? Por que então eu me preocupar até com a perseguição ou com o sofrimento, conforme os temas anteriores que eu abordei aqui no canal? Por que Jesus falou de sofrimento? Por que Jesus falou de obediência? Por que Jesus falou que o caminho é estreito? Por que Jesus falou que a porta é estreita? Por quê? O próprio Jesus morreu, foi crucificado, foi assassinado. O próprio Jesus nos dá o exemplo de sofrimento. Ele foi assassinado por manter a sua fidelidade. Fidelidade às Escrituras Sagradas. Lembra-se do primeiro tema que eu apresentei aqui, o Cristo fundamentalista? Cristo Jesus não pode ser visto, apresentado como uma pessoa, um personagem liberal. Ele era extremamente conservador no que se refere ao conservadorismo bíblico. E em termos mais atuais, Jesus era sim um fundamentalismo. Um fundamentalista. Então, para que eu me preocupar com a observância das normas e princípios bíblicos, se eu sou salvo pela graça? Se é Jesus que me salva. São conceitos que a gente precisa compreender bem. Será que é assim mesmo? Nesse início, li Efésios 2:8. A salvação é realmente pela graça. E Paulo ainda salienta: não vem de vós, é dom de Deus. É dom, favor imerecido. É um dom. Mas será que isso exclui totalmente as obras? Você já sabe que não. Mas vamos entender melhor esse tema, a relação da graça com as obras. Eu leio mais alguns outros textos, agora para dar um equilíbrio a esse pensamento que eu mencionei, que infelizmente é o pensamento de muitos cristãos. Textos que eu vou ler agora. 3 textos, 2 deles do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 13... 20, verso 13, eu leio somente uma parte do texto, ok? Vai aparecer aí na tela somente a parte que eu quero me deter, justamente para contextualizar. Apocalipse 20, verso 13, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse é o conceito bíblico. O julgamento se dá através das obras. Foram julgados segundo as suas obras. Outro texto do Apocalipse, agora capítulo 22, verso 12. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. Jesus falando. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então veja, o julgamento será conforme as obras. E Jesus está dizendo que o galardão, a recompensa, é uma retribuição. Você percebeu essa palavra aí? É uma retribuição. E o texto diz, segundo as obras.
Ora, então como compreendermos que nós somos salvos totalmente pela graça? E o texto de Paulo ainda diz, não vem de vós. E o verso 9, se você continuar lendo aquele texto de Efésios 2, o verso 9 ele diz, não de obras, Paulo diz. Mas Jesus está apresentando a verdade no Apocalipse, que nós somos julgados pelas obras e o nosso galardão, a nossa recompensa também será conforme as nossas obras. Como entender essa relação? Salvos pela graça, julgados pelas obras. Antes de entendermos ou começarmos a entender essa relação, porque, repito, esse tema eu divido em dois, antes de começarmos a entender essa relação, trago mais um texto, agora de Pedro, porque esse não é um conceito só de João, esse é um conceito de Paulo e com certeza você sabe disso. Mas em João esse é um conceito também importante e em Pedro também agora, 1 Pedro capítulo 1, verso 17, só trago a parte interessante do texto que eu saliento aqui justamente para contextualizar, ok? Você pode ler o verso todo lá e o contexto dele todo também. 1 Pedro 1, 17 eu leio, julga segundo as obras de cada um. Então Deus nos julgará segundo as obras. Esse é o conceito de João, esse é o conceito de Pedro e esse também é o conceito de Paulo. Esse é o conceito de toda a Bíblia, na verdade, Antigo e Novo Testamento. Mas se eu sou salvo pela graça, repito o conceito, como entender que eu serei julgado pelas obras? Vamos começar a entender essa relação? Ok. Eu convido você a ler agora comigo 2 textos do Antigo Testamento. E nós vamos entender que essa relação de graça, favor imerecido, ação divina, com a ação humana, ou seja, as obras humanas, essa relação vem desde o Antigo Testamento. Não é algo só do Novo. Alguns dizem que a salvação do Antigo Testamento era de uma forma, e a salvação do Novo, ou no Novo, é de outra forma. Absolutamente. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós sempre somos salvos pela graça. Deus é quem age. Vamos ler? Eu convido você a ler 2 textos do Antigo Testamento, começando com o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, o verso 7 e o verso 8, eu leio. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Você percebeu que esses versos apresentam uma ação divina, não humana? Deus diz, eu vou livrá-lo, eu vou fazer esse povo subir. É uma ação divina, não é uma ação humana. Mas se você analisar todo o relato da libertação do povo, qual é o contexto aqui? O povo de Israel no Egito e Deus libertando o seu povo do Egito, cativeiro egípcio. Se você analisar todo aquele contexto, você vai perceber que é Moisés quem lidera o povo. É óbvio que Deus lidera Moisés, Deus lidera o povo. É lógico que é Deus quem faz a libertação. As pragas foram todas sobrenaturais, ações sobrenaturais de Deus. É Deus quem está agindo. Óbvio. Mas se você leu a narrativa toda do Antigo Testamento, especificamente desse aspecto da libertação do povo do Egito, é Moisés quem está liderando o povo. O próprio povo várias vezes diz, naquela narrativa da libertação, Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, o homem que nos tirou do Egito. Então fica a questão, foi Deus quem libertou o povo ou foi Moisés quem libertou o povo? A resposta é simples. Deus por meio de Moisés. A ação é de Deus, o poder é de Deus, mas também Moisés foi utilizado como instrumento para essa libertação. Então havia as obras de Moisés pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Deus libertando o povo com o seu poder através do instrumento humano. E o instrumento humano era Moisés, que por meio dele as ações de Deus eram realizadas. Moisés é quem dava, vamos dizer assim, o start para o início das pragas. Era Moisés quem dava, ok? Outro texto para compreendermos essa relação de ação divina e ação humana. Josué capítulo 6. Você se lembra?
Moisés liberta o povo do Egito, mas quando entra em Canaã, é Josué quem está liderando o povo agora. Então, Josué capítulo 6, verso 20, eu leio o contexto do povo destruindo as muralhas de Jericó. Josué 6, verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Veja, se no primeiro texto a ênfase é a ação divina, nesse segundo texto a ênfase é a ação humana. Tudo no Antigo Testamento e mais ou menos no mesmo contexto. É óbvio, repito, que todos eles têm ação divina por trás. E o humano é apenas o instrumento de Deus. Mas você veja que a ênfase lá, repito, naquele texto, é Deus e o seu poder. Aqui, a instrumentalidade humana. Veja, os sacerdotes tocam a trombeta. E aí houve gritos. E aí as muralhas caem. Óbvio, foi pelo poder dos sacerdotes ou do povo que as muralhas de Jericó caíram? Absolutamente. O poder de Deus. Mas para que Deus utilizar então dos agentes humanos, sendo que o poder é todo dele, se é somente ele quem pode fazer tal libertação? Você entende que desde o Antigo Testamento há essa relação de ação humana e ação divina? Eu quero ler um outro texto com você, agora no livro de Salmo. É uma leitura um pouco extensa, eu vou dividir essa leitura em duas partes, ok? Repito, uma leitura um pouco extensa, e aí você vai compreender essa relação desde o Antigo Testamento, compreender melhor essa relação desde o Antigo Testamento de ação humana e ação divina. Eu leio o Salmo 18, o verso 2, o verso 3, o verso 17, 18 e 19. Numa tradução específica, para que fique mais claro aí a compreensão bíblica. Então, Salmo 18, esses versos eu leio agora. O Senhor é a minha rocha, diz o salmista, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele, o Senhor, me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Então, qual é a ênfase nesses versos? É o Senhor. Ele livrou-me, ele me deu total libertação, o Senhor é meu escudo, o Senhor me protege, o Senhor me abençoa. A ênfase é no Senhor. Ele, o Senhor, é quem é o dono do poder. A ação é divina nesses versos. Você percebeu isso? Agora, no decorrer do Salmo, no final do Salmo, há uma aparente contradição no mesmo Salmo, Salmo 18. Agora a partir do verso 37 até o 42. Parece que há aqui uma contradição. Perceba. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele, o Senhor, não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Olha que coisa, a ênfase a partir do verso 37 do Salmo 18 é na pessoa do salmista. No começo do Salmo era Deus, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus agiu. Agora, no final do verso, eu agi, eu persegui, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você percebe isso? Então, repito, desde o Antigo Testamento nós percebemos essa relação de ação divina e ação humana. Desde o Antigo Testamento. Ok. Eu trouxe você para um nível de conhecimento
importante para a continuidade dessa minha mensagem. Lembra-se o primeiro texto que nós lemos? Paulo, em Efésios 2, verso 8, diz que nós somos salvos somente pela graça. É uma ação divina, não é uma ação humana. Ele inclusive diz lá, não pelo poder humano, não pelas suas próprias forças, parafraseando o texto. Não tem ação humana na salvação, é o poder de Deus. Mas nós seremos julgados pelas obras. Como entendermos essa relação? E eu repito, desde o Antigo Testamento há uma ênfase na ação divina, mas também na ação humana. Eu não estou querendo dizer até aqui, por isso você precisa continuar assistindo esse tema específico. Eu não estou dizendo até aqui que Deus nos salva, mas com a nossa ajuda, que eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer alguma coisa, e aí Deus vai me salvar. Não estou dizendo isso. Então, continue assistindo não só esse tema, esse vídeo, mas também o próximo, porque esse tema eu dividi em duas partes. O que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Então vamos agora tentar explicar essa relação de graça. Na verdade, só começar a explicar, porque eu vou dar o start para o início da explicação e aí eu termino esse vídeo, mas eu continuo no próximo vídeo que eu vou lançar semana que vem, para que você compreenda bem, fechando esse nosso estudo de Cristo e os cristãos, denominado Cristo e os cristãos. A relação de graça e obras. Vamos tentar entender? Começando a entender agora? Ok. Eu convido você para ler comigo Salmo 62, verso 11 e o verso 12. Salmo 62, verso 11 e o verso 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Você percebeu alguma coisa estranha nesse texto? Eu vou colocar ele de novo aí na tela e vou ler novamente. Eu quero que você preste bem atenção em três palavras: poder, graça e obras. Leia de novo. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Há uma aparente contradição nesse texto, não sei se você percebeu. Por quê? Vamos contextualizar graça. O que é graça? Graça, numa tradução ou num entendimento bem simples, é favor imerecido. Graça é eu e você recebermos algo que não merecemos. Isso é graça. Por isso Paulo diz em Efésios 2,8, nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos a salvação, mas ele nos dá. Somos salvos pela graça. A ação é totalmente divina. Então o que é graça? Favor imerecido. Receber algo que você e eu não merecemos. Ok? E o que é justiça? Justiça é dar a cada um segundo o que ele merece. Sim ou não? Por exemplo, no Brasil, quando ocorre algum assassinato, algum crime hediondo, as pessoas vão para a rua e pedem justiça. Na verdade, o que elas estão pedindo? Elas estão pedindo que a justiça seja feita, ou seja, que seja dado ao tal criminoso aquilo que ele merece. E o que é que ele merece? Segundo a justiça, segundo a cabeça na mente do povo, ele merece a aplicação da lei. Ok? Então o que é graça? Favor imerecido. O que é justiça? Dar a cada um o que ele merece. Então é quase que contraditório. É quase que antônimo as duas coisas. Graça é uma coisa, justiça é outra coisa. Mas esse texto, o salmista está dizendo que Deus, ele é graça. A ele pertence a graça. E há uma palavrinha aí que você deve ter prestado atenção também. Pois. Ao Senhor pertence a graça, pois o Senhor retribui segundo as obras. Ora, se Deus retribui segundo as obras, isso é caracterização de justiça, não de graça. Você entende isso? Justiça quer retribuir a cada um segundo o que merece. Por que a Bíblia caracteriza ou categoriza isso como graça?
Por que que a Bíblia chama Deus gracioso, sendo que ele dá a cada um segundo as suas obras? Conforme a gente já leu nos textos de Apocalipse, por exemplo. Essa resposta eu não vou dar nesse vídeo. Essa resposta só vai ficar completamente compreensível ou compreendida no segundo vídeo desse mesmo tema. Eu repito que eu dividi esse tema em 2. Então nós vamos apenas começar a entender esse tema, essa relação de graça e obras agora. Ok? Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, o verso 6 e o verso 7. Êxodo 34, 6 e 7, na nova versão internacional, vai aparecer na tua tela. Diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Peguei o texto mais importante ali desse texto, desses versos. Qual é o contexto aqui? O contexto é Moisés pedindo para Deus para que Deus mostre a glória dele. E Deus então diz: olha, Moisés, eu vou mostrar a minha glória para você. Você não vai ver tudo, mas eu vou mostrar a minha glória para você. E aí a Bíblia diz que quando Deus aparece para Moisés, de forma muito limitada, obviamente, o próprio Deus, alguns estudiosos dizem que é Moisés quem está dizendo isso, mas a maioria dos estudiosos dizem que é o próprio Deus falando dele mesmo. Essas características que acabamos de ler. Mas eu chamo a sua atenção para o começo do verso, para o final do verso 6 e o começo do verso 7. Então eu vou colocar aí na tela novamente, presta atenção. O texto diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Só esse pedacinho. Veja, o texto está dizendo no verso 6 que ele é grande em misericórdia, depois está dizendo que ele guarda a misericórdia. Você percebeu isso? Ele é grande em misericórdia, ele guarda a misericórdia. Só que, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente entende que essas palavras, você pode fazer isso aí na sua casa, essas palavras em português muda muito, varia muito, depende da tradução bíblica. Então pode ser fidelidade, pode ser misericórdia, pode ser graça, e algumas traz até a palavra amor. Então, eu tenho aqui uma tradução, que é a tradução judaica. Tradução judaica é uma Bíblia que eu até recomendo você obtê-la para o seu estudo particular. Nessa tradução judaica, aparece, ao invés da palavra misericórdia, aparece a palavra graça. Verso 6, só vou ler a primeira parte, ou a parte que eu quero salientar aqui. O verso 6, ele diz assim: Adonai é Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Rico em graça. E no verso 7, nessa tradução, a palavra é graça de novo. Então, nas outras traduções, enquanto traz a palavra misericórdia, fidelidade, amor, nessa tradução traz a palavra graça. Então, aqui, segundo essa tradução, entendemos então que essa palavra no hebraico pode ser traduzida como graça. Então está dizendo no verso 6 que ele é rico em graça e que ele guarda a graça. E você deve ter percebido aí que eu coloquei na tela a palavra graça, ou antes da palavra graça um pouquinho, na tradução NVI, um pouco antes da palavra misericórdia. A palavra guarda, eu coloquei o hebraico aí. Natsar. Natsar, que é a palavra guarda. Então, Deus ele tem graça e ele guarda uma graça. Como entendermos isso? Como compreendermos que Deus é graça e ele tem uma graça guardada? Como podemos compreender? Você precisa compreender isso. E nós vamos fazer um estudo rápido para compreendermos isso agora. Está disposto? Vamos lá? Ok.
Eu queria que você depois lesse na sua Bíblia Mateus 2:23. Mateus 2:23, você pode ler aí, não vou ler. Jesus é chamado de Nazareno, mas o que intriga nesse texto é que Mateus, ao escrever, ele diz: Jesus será chamado Nazareno para se cumprir o que os profetas disseram. Mas nenhum profeta do Antigo Testamento tem essa afirmação de que Jesus seria chamado Nazareno. Não existe, ninguém sabe de onde exatamente Mateus tirou isso. Mas o fato é que ele menciona que Jesus estaria profetizado já, que ele seria chamado Nazareno. Então algumas pessoas pegam essa palavra Nazar e diz Mateus, ao escrever que Jesus seria Nazareno, ele estava querendo dizer isso. Essas traduções, essas possibilidades que eu vou apresentar agora para você. A primeira delas tem a ver com Jesus como Nazareno no aspecto de ser um Messias humilhado, um Messias rejeitado. Você pode ler, por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 34 a 35, quando desde bebê já havia uma profecia pelo Simeão de que uma espada o transpassaria, que ele seria sofredor, que ele passaria por sofrimento, por morte, etc. Cumprindo-se Isaías 53, você pode ler também Isaías 53, a partir do verso 2 até o verso 4, basicamente, menciona Jesus e o seu sofrimento. Ou seja, alguns estudiosos dizem, não, Jesus seria chamado Nazareno porque ele passaria por todo esse sofrimento, Mas o que tem a ver? Lembra-se que num dado momento um discípulo disse para Jesus assim, olha, diz para um outro discípulo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque eram pessoas muito simples, muito humildes. Então fazem essa relação de Nazaré com pessoas muito simples, muito humildes, com Jesus, que seria assim, uma pessoa simples, humilde, passaria por todo esse sofrimento, uma vida de sofrimento, uma vida de humildade, uma vida de até chegar ao seu sofrimento maior, que foi na cruz do Calvário. Então fazem essa relação, ok? Uma outra possibilidade tem a ver com a palavra aramaica Nazar, e eu estou colocando aí embaixo para você acompanhar, a palavra aramaica Nazar, que tem uma tradução literal, observar ou colocar-se a serviço de. Então dizem, Jesus era chamado Nazareno por causa da palavra aramaica Nazar. Nazar é Jesus sendo reconhecido como aquele que observa, aquele que obedece, aquele que se coloca a serviço de Deus, etc. Por isso ele seria chamado Nazareno. Outros ainda, uma terceira possibilidade, dão para essa explicação a ênfase à palavra netzer no hebraico. Netzer, que significa broto, renovo, ramo, você pode ver isso em Isaías 11, 1 e 2, capítulo 4, verso 2, Jeremias 23, 5 e 6 e outros textos que apresentam essa palavra broto, renovo, ramo. O interessante é que no livro de Zacarias diz que esse broto, esse netzer, tiraria pecados. Então realmente tem uma conotação para com Jesus Cristo. Mas alguns então pegam esse texto e dizem, não, esse texto, netzer, é daí que vem o Nazareno, que veio a mencionar Mateus no capítulo 2. Então fazem aí essa associação. E a quarta e última possibilidade que eu menciono aqui vem da palavra Nazar, que é exatamente essa que aparece no contexto de Êxodo capítulo 34. Deus tem graça, Deus é graça, mas ele Nazar, graça. Ele guarda uma graça. Então alguns dizem, esse Nazareno, Jesus seria chamado Nazareno porque ele seria esse que guardaria a graça. Entende isso? Alguns estudiosos vão por essa linha. E eu não vou dizer que uma está certa e a outra está errado. Eu vou simplesmente dizer que Jesus realmente é aquele que é cheio de graça. Então, eu termino esse vídeo exatamente aqui, deixando um gostinho de quero mais para o próximo vídeo. Qual é a relação da graça com as obras? Vimos nesse primeiro vídeo que nós somos salvos pela graça, mas nós seremos julgados pelas obras. Vimos que há uma associação da ação divina com a ação humana desde o Antigo Testamento. E para finalizar, eu estou dizendo que Deus ele é cheio de graça, é o caráter dele, ele não precisa se esforçar para ser assim. Ele é graça, mas ele tem uma graça guardada. Ele tem uma graça guardada.
do que o texto bíblico está dizendo. Eu quero terminar esse vídeo, como não poderia deixar de ser, lendo a Bíblia, a minha Bíblia. Isaías capítulo 42. Por favor, pegue a sua Bíblia, acompanhe-me ou anote para você ler depois. Natsar, guarda. O Deus que tem graça, o Deus que é graça, mas tem uma graça guardada. Isaías 42, eu leio o versinho 6. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, Natsar, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha que interessante. Se você for analisar o título do capítulo 42 de Isaías, o servo do Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é descrito aqui como aquele que é guardado por Deus. Jesus Cristo é descrito aqui, lembrando que a palavra guardar aqui é a palavra netzer. Jesus Cristo é descrito aqui como aquele mediador da nova aliança. Jesus é descrito aqui como aquele que será luz para os gentios. Há uma graça guardada, segundo o próprio Deus em Êxodo capítulo 34. Ele tem graça, mas ele também tem uma graça guardada. Guardada para quem? Guardada para quê? Que graça é essa? Próximo vídeo. Isaías 49, o versinho 8. O mesmo contexto, capítulo 49, o título lá, o servo do Senhor é a luz dos gentios. Mesmo contexto. Verso 8, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei, Natsar, e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Jesus Cristo é aquele que é guardado por Deus. Jesus Cristo é aquele que é o mediador da nova aliança, e especificamente alguma coisa relacionada com os gentios. Não era uma bênção só restrita aos judeus. Que graça é essa? Qual é a relação da graça e das obras? Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Não há nada que eu tenha feito, não há nada que você tenha feito, que Deus não possa, com a sua graça, pela sua graça, perdoar. Absolutamente qualquer coisa, Deus está disposto a perdoar, sempre e quantas vezes forem necessárias. Assim como talvez eu esteja falando para alguém que já, num dado período da sua vida, se encontrou em pecado. A graça de Deus pode perdoar. A graça de Deus pode restaurar. A graça de Deus pode transformar. Por quê? Porque Ele só não tem graça, Ele é graça. Então Paulo está certo quando ele diz: a salvação é uma ação divina, é pela graça. Mas por que seremos julgados pelas obras? Eu não preciso ter a minha vida transformada? Será que eu posso continuar vivendo como eu sempre vivi? Será que Deus me salva nos meus pecados ou dos meus pecados? Você vai entender melhor essa graça no próximo vídeo. Por favor, não perca. Compartilhe esse vídeo e avise outras pessoas que na semana que vem eu trarei o final desse vídeo e o final, ou desse tema e o final da série toda Cristo e os Cristãos. Quero orar com você agora. Senhor Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado, muito obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, porque não importa o que as pessoas pensem de nós. Obrigado, Senhor, porque não importa o que as pessoas falem de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem outros pensamentos para conosco. Pensamentos de bondade, de paz, porque o Senhor é cheio de graça. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados.
Obrigado porque o Senhor nos dá não só o perdão, mas o teu poder. Em nome de Cristo oramos, te agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Conto com você no próximo e último vídeo dessa série Cristo e os Cristãos. Deus abençoe.